Naquela manhã, a pedra já não estava no lugar. O túmulo vazio não falava de morte, mas de vitória. Maria chorava, sem entender, até que uma voz suave lhe perguntou: mulher, por que choras? Ela reconhece o Mestre. Jesus está vivo. O Senhor da vida venceu a morte. A humanidade prendeu a respiração. O vazio do sepulcro ecoava por toda Jerusalém. Naquele terceiro dia, algo quebrava a lógica da morte, algo que desafiava a natureza e a história. Os soldados que guardavam a tumba, os mais temíveis do império, tremeram. E então o impossível aconteceu. Mas o que ele fez? Para onde ele foi? Por 40 dias o mundo ficou em um suspense que se estendia como uma sombra, uma pergunta sem resposta que pairava sobre a esperança recém-nascida. A sua saída da tumba foi um grito de vitória contra a morte, mas a sua presença se tornou um mistério. Os discípulos, presos entre o terror e a fé, se trancaram com medo. E o que ele fazia? Caminhava em segredo, movia-se por entre as sombras, como um eco do que viria. O véu do templo, rasgado de cima a baixo, não era apenas um símbolo, era o prenúncio de que algo se partira e o mundo não seria mais o mesmo. Durante 40 dias, a história do mundo foi escrita em sussurros. A pergunta de Maria Madalena se tornava a de todos nós: Mestre, onde você está? E a resposta parecia perdida no eco da eternidade, um suspense divino que nos prendia. Os boatos circulavam, distorcendo a verdade. Alguns diziam que o corpo havia sido roubado, outros que os discípulos haviam criado uma farsa. A dúvida, como um veneno, se espalhava pelas vielas de Jerusalém, ameaçando sufocar a semente da fé. Ele não se revelou de imediato. Não foi um encontro apoteótico. Foi um suspense construído em aparições furtivas. O que ele ensinava, o que ele fazia. A história é silenciosa sobre muitas dessas passagens, mas podemos sentir o ar pesado, a expectativa que se esgueirava pelas vielas de Jerusalém. Cada encontro, cada conversa, cada lição parecia um segredo sussurrado. A história mais profunda desses 40 dias não está escrita, mas sentida. E o que foi que ele sentiu? E o que ele fez naqueles primeiros dias de sua nova vida na Terra? O que ele pensava enquanto caminhava por estradas que agora pareciam estranhas, sob um sol que o havia visto morrer? E então as aparições começaram. Não para todos, não de uma vez, apenas para os que precisavam de esperança. Para os que estavam à beira do abismo, as aparições não eram meros encontros, eram reparações, curas de corações feridos. A história de Emaús, por exemplo, 2 discípulos perdidos e desolados. Eles não o reconheceram. Por que ele esconderia a sua identidade? Seria um teste, uma lição, ou ele queria mostrar que a fé não precisa de provas visuais para ser real? A sua presença não era imposta, era oferecida. Ele queria que eles o encontrassem, que a fé deles não fosse baseada em uma visão, mas em uma experiência. Ele caminhou com eles, como um andarilho anônimo. Falou das escrituras, mas o mistério era o seu silêncio. Eles sentiam algo, uma familiaridade inquietante, mas não conseguiam entender. E foi apenas no ato mais simples de todos, partir o pão, que o véu se rasgou. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? A pergunta ecoou através dos séculos. O que eles sentiram era o suspense divino, a incerteza que precede o milagre. O suspense de Emaús não era sobre o destino da viagem, mas sobre a identidade do companheiro. E a resposta veio no momento em que eles abriram o coração para a comunhão, para o partir do pão. Durante os 40 dias, Jesus trabalhou em segredo. Ele não estava apenas ensinando, ele estava curando as feridas invisíveis, as rachaduras na fé de seus amigos. O medo que os aprisionou não seria vencido pela aparição de um rei, mas pelo toque de um amigo, pela voz de um mestre. Ele não estava apressado, ele estava construindo uma base de fé que precisava ser sólida para o que viria a seguir. Mas por que ele não se revelou aos líderes religiosos? Por que não desmascarou os que o condenaram? Porque a sua vitória foi tão silenciosa. O suspense que ele criou não era para nos manter em dúvida, mas para nos fazer buscar a resposta. Que a resposta não estava no poder, na pompa, mas em um caminho de humildade. A lição de Emaús não era sobre o milagre, mas sobre o processo. O pão partido não era apenas um símbolo, mas a chave que abria os olhos e o coração. O suspense de Tomé não era apenas ceticismo, era a dor da desilusão, a marca de uma fé quebrada. Ele não podia acreditar que algo tão bom pudesse ser real. Ele estava tão desesperado que exigia uma prova irrefutável. Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, se eu não colocar a mão no seu lado, não acreditarei. A sua dúvida era a nossa dúvida, a nossa necessidade de ver para crer, de tocar para sentir. Ele era a representação da humanidade que, mesmo diante do extraordinário, ainda busca o tangível. Ele queria provas, não palavras. E Jesus apareceu, não para o grupo, mas para Tomé. E a sua voz, carregada de uma tristeza sutil, ecoa através dos séculos. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e põe a tua mão no meu lado. Essa não era uma ordem.
Era um convite. O mestre que havia vencido a morte se humilhava para curar a ferida da dúvida. Ele não precisava provar nada para nós, mas ele fez isso por amor. Ele sabia que a fé de Tomé não era fraca, mas ferida. Ele sabia que a única maneira de curá-la era através do toque. Tomé tocou o lado do mestre, mas ele não viu apenas as feridas, viu o amor que se sacrificou. E a sua resposta, Senhor meu e Deus meu, não era apenas uma declaração de fé, mas uma redenção, uma quebra no suspense. O mistério estava resolvido e a fé foi finalmente curada. E Jesus proferiu uma das frases mais importantes para o mundo: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé de Tomé foi a nossa, e sua história é a nossa história, a da busca pela verdade. Durante esses 40 dias, Jesus estava construindo um legado. O dia começava a clarear quando uma voz ecoou da praia: Filhos, tendes algo para comer? Os homens se entreolharam. A resposta saiu curta, amarga. Não. A voz continuou firme e serena: lançai a rede à direita do barco e achareis. Sem questionar, lançaram. De repente, as águas se agitaram. A rede começou a se encher de peixes, tantos que quase não conseguiam puxá-la. Foi João quem primeiro percebeu: é o Senhor. O mestre ressuscitado não apenas os esperava, mas os servia. Chamou-os para comer, e juntos compartilharam aquela refeição simples, mas carregada de eternidade. Depois de comerem, Jesus voltou seus olhos para Pedro. O pescador sentiu o coração apertar. Era hora de enfrentar aquilo que carregava dentro da alma. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, com a voz embargada, respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus replicou: apacenta as minhas ovelhas. O coração de Pedro se enchia de esperança. Ali, Jesus o restaurou: apacenta as minhas ovelhas. Não havia mais condenação, apenas amor e missão. As suas aparições não eram aleatórias. Ele tinha um propósito. Ele estava plantando sementes que mais tarde floresceriam em algo grandioso: a igreja. Ele deu a Pedro a chave, mas não de um palácio, e sim de um reino espiritual. Ele deu a eles o poder de perdoar, de ligar e desligar. Ele estava treinando seus apóstolos para o que viria depois da sua partida. Ele estava preparando-os para o combate, para a missão. Cada conversa, cada lição era um alicerce para a fé que eles levariam para o mundo. Ele os instruiu, mas a maior lição foi sobre a sua própria presença. Ele não estava se despedindo, ele estava preparando o caminho para uma nova era, onde a sua presença estaria não mais em carne e osso, mas no espírito. A sua promessa de que não os deixaria órfãos não era uma garantia de conforto, mas de poder. Ele prometeu o Espírito Santo, a força invisível que habitaria em cada um deles, para que pudessem continuar o seu trabalho. A sua vida na terra não terminou com a sua ressurreição, mas com a sua ascensão. E essa ascensão foi o ponto de partida para a missão que mudaria o mundo. Eles seriam as suas mãos e os seus pés. Ele não lhes deu um manual de instruções, mas o poder para continuar. Mas o suspense ainda permanecia. Como eles fariam isso? Como continuariam sem ele? A incerteza estava lá. O mundo ainda era hostil. O medo dos líderes religiosos ainda era real. Mas as sementes da fé já haviam sido plantadas. Durante 40 dias, o ressuscitado permaneceu entre os seus, não como uma lembrança distante, não como um fantasma de esperança, mas em carne e osso, vivo, presente, ensinando e fortalecendo. Cada aparição era um raio de luz em meio às trevas da dúvida. Cada palavra dele queimava no coração como fogo inextinguível. Jesus lhes falava sobre o reino de Deus, não mais um reino humano limitado por fronteiras, mas um reino eterno, estabelecido no coração dos homens. Ele os preparava para a missão que mudaria a história do mundo: anunciar que a morte fora vencida, que o pecado não tinha mais domínio, que a vida triunfara para sempre. Ainda assim havia perguntas. Os discípulos, cheios de expectativa, perguntavam: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu com firmeza: Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Seus olhos transmitiam amor e autoridade, e enquanto falava, algo extraordinário começou a acontecer. Seus pés deixaram o chão. Lentamente, foi elevado diante deles. Uma nuvem luminosa o envolveu, escondendo-o da vista. Os discípulos ficaram imóveis, os olhos fixos no céu.
O coração oscilava entre maravilha e dor. Ele havia subido. O mestre que ressuscitou, que caminhou com eles, agora se elevava às alturas. O silêncio daquele instante era pesado. Seria esse o fim? De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. A promessa ecoou como trovão no coração deles. O ressuscitado não apenas havia vencido a morte e subido aos céus, ele voltaria. Com essa certeza, os discípulos desceram do monte, não mais dominados pelo medo, mas cheios de esperança. O mundo os esperava e eles não iriam sozinhos. O Espírito Santo seria sua força e a chama da ressurreição seria sua mensagem. A história não terminava com a ascensão. Pelo contrário, estava apenas começando. O Cristo vivo estava no céu, mas sua presença continuaria sobre a terra através de cada testemunha. Ele subiu aos céus, mas deixou a chave do reino conosco. E até hoje ecoa a promessa: o mesmo Jesus que subiu voltará. O rei que venceu a morte virá outra vez, para reinar para sempre. Ele nos mostrou que a vida é um milagre, que a fé é a nossa luz e que a sua presença está em todo lugar, mesmo quando parece que ele se foi. Ele plantou a semente da fé e agora cabe a nós, os seus discípulos, regá-la e fazê-la florescer para todo o mundo. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a vida de Jesus. Fiquem ligados para mais vídeos sobre temas bíblicos aqui no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.